Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula, neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o nosso cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar qualquer coisa que eu citar aqui na Amazon, usa o meu link de associado, porque comprando por esse link, você não paga nada mais em suas compras, mas eu ganho uma pequena comissão e esse é o único retorno financeiro que eu tenho produzindo esse conteúdo aqui. Meu canal já foi monetizado, porém eu ainda não consegui, gente, até hoje atingir os $100 para fazer o primeiro saque. Eu espero que isso mude em breve, tá chegando perto, então eu preciso que vocês assistam vídeos antigos, passem tempo aqui no canal para que eu monetize o mais rápido possível. E aí, eu vou começar esse vlog para ler os livros que vocês votaram para eu ler. Como assim? Eu abri a votação nos leituras de julho. Eu abri uma votação no final do vídeo de 5 clássicos para vocês escolherem e teve o mais votado, que foi A Inquilina de Wildflower Hall. Eu tô gravando esse vídeo, gente, começando a fazer essa introdução no dia 19. E aí eu comecei a gravar ele antes, tá? Então só tô gravando a introdução, então foi na roça e vocês vão ver aí imagens de quando eu comecei essa leitura. Então vamos a esse vlog. A Inquilina de Wildflower Hall, obra-prima de Anne Brontë, foi publicada pela primeira vez em 1848, sob o pseudônimo masculino Hector Bell. As 3 irmãs Brontës utilizavam pseudônimos masculinos com o intuito de evitar comentários machistas sobre suas obras, né? E era uma prática comum para autoras da época. O livro causou grande controvérsia na sociedade vitoriana por sua abordagem ousada sobre temas como alcoolismo, abuso doméstico e a liberdade feminina. A obra é considerada uma das primeiras manifestações do feminismo na literatura, desafiando as normas patriarcais da época. A história gira em torno de Ellen Graham, uma mulher misteriosa que foge de um casamento abusivo e tenta reconstruir sua vida em um pequeno vilarejo, porém ela vai sofrer ali muito preconceito e fofoca dessas pessoas que vivem nesse vilarejo, seus vizinhos. O livro, com sua narrativa audaciosa, expõe as limitações impostas às mulheres e a hipocrisia das convenções sociais. Anne Brontë, a mais jovem das irmãs Brontë, teve uma vida breve, mas marcada por uma intensa produção literária. Diferente de suas irmãs, Charlotte e Emily, Anne optou por retratar a realidade com uma crueza singular, abordando questões sociais com um olhar crítico. Sua obra, embora menos conhecida, é essencial para entender o contexto social e literário da época. A Anne nasceu em 17 de janeiro de 1820 e faleceu precocemente em 28 de maio de 1849, aos 29 anos. Após sua morte, é verdade que a Charlotte Brontë, sua irmã e única sobrevivente ali das 3 irmãs literárias, tomou medidas para barrar a republicação da Inquilina de Wildflower Hall. É uma situação muito triste, porque não tenho certeza se a Charlotte realmente considerava a obra como coarse ou rude ou grosseira e acreditava que a sua irmã não deveria ter abordado temas tão sombrios e polêmicos, ou se ela tinha medo da retaliação e medo de assumir toda a responsabilidade sozinha, já que a sua irmã faleceu. Essa decisão, né, de não permitir a republicação e depois de alguns anos permitir essa republicação com recortes, fez com que o livro permanecesse relativamente obscuro, né, durante muitos anos, até ser redescoberto e reconhecido como uma obra pioneira no feminismo e na crítica social. Hoje a gente está cada vez mais tendo conhecimento das obras da Anne, principalmente da Inquilina, mas por muito tempo ela foi ofuscada devido à sua abordagem bastante peculiar e denunciativa
para a época, né? E devido a essa decisão da Charlotte, eu fiquei um pouco decepcionada em saber disso, mas eu entendo que a Charlotte pode ter sentido uma pressão muito grande em ser a única responsável ali por responder às críticas da época, né? E esse é um livro que dá para entender porque ele foi muito criticado, porque ele pega na ferida ali de como a sociedade, como eram os relacionamentos na época e de como a mulher era oprimida, né? E tem uma questão sobre alcoolismo, sobre vida doméstica, que é em poucos livros que você vai ver algo tão pungente, algo tão real. E embora eu sinta uma questão muito religiosa também, tá? As irmãs Brontë eram filhas de um clérigo, então elas tinham essa religiosidade muito pungente na vida delas, e essa religiosidade da Anne vai refletir sim na personagem principal, que tem conceitos de moral, ética e fé muito grandes e muito determinados, muito influenciados pela religião e pela vivência da Anne. Então é um reflexo sim da vida da Anne, mas não porque ela se casou, porque na verdade ela morre solteira. Porém, existe algumas teorias de que a Anne se inspirou no próprio irmão, que era um homem alcoólatra, né? E que fazia uso de ópio e que morreu muito jovem devido ao abuso de álcool. A importância de Aquilina de Wildfell Hall reside na coragem da Anne em dar voz a uma protagonista que se recusa a ser uma vítima passiva. O livro desafia a percepção do papel feminino na sociedade, questiona as estruturas do poder, tornando um marco na luta para a igualdade de gênero. É uma leitura indispensável para aqueles que desejam entender a evolução da natureza feminina e o impacto das suas obras, das irmãs Brontë, na cultura literária. Embora eu sinta que essa questão da religiosidade me incomode um pouco, eu acho que ela faz todo sentido para a época que foi publicada e para a vivência da Anne e das irmãs Brontë de forma geral ali, né? Como vocês puderam ver aí nos primeiros takes, foi uma semana agitada, teve um dia muito frio na roça, foi muito gostoso. E eu li esse livro, na verdade, depois que eu voltei da roça. E que livro, gente! Eu acho que me dá um misto de alegria e tristeza pensar o quanto essas mulheres, né, as irmãs Brontë, eram talentosas, morreram muito jovens. A Anne foi, eu acho que a mais jovem. Ela chegou a escrever e publicar 2 livros, né, que foi a Aquilina de Wildfell Hall e Agnes Grey. E a Emily Brontë só publicou um, O dos Ventos Vivantes. E aí, gente, esse livro aqui, ele por muito tempo, ele não teve o mesmo alcance dos outros livros das irmãs Brontë, principalmente os da Charlotte Brontë, né, que é Jane Eyre, Shirley, Villette. Jane Eyre é o mais famoso realmente, né, e o Morro dos Ventos Vivantes. Esses livros tiveram, esses 2, né, o Jane Eyre e o Morro, eles tiveram um alcance muito grande. E os outros livros da Charlotte, que é a Villette e Shirley, já não teve o mesmo alcance, muito porque ela faz mais denúncias, né? O Jane Eyre e o Morro dos Ventos Vivantes, eles têm uma ambientação que era muito famosa, que era muito procurada na época, que é uma coisa mais sombria, um flerte ali com a morte, uma idealização do amor, e eram mulheres, né, muito apaixonadas, muito fortes, mas ao mesmo tempo elas mediram um pouco ali a mão para não causar um desconforto, embora causasse ainda, tivesse um teor de denúncia também. Mas a Anne, ela já foi muito mais certeira aqui, gente, que isso. Ela vai contar a história de uma mulher que chega em um lugar ali, tentando, vestindo luto com um filho de 5 anos, ninguém sabe a origem, de onde ela vem, se ela é casada, se ela é viúva, o que aconteceu, o passado dessa mulher, que é a Ellen, e é a inquilina, né, de Wildfell Hall. E a Ellen, ela também não faz questão de esclarecer. A gente percebe que ela tem um segredo que ela não quer revelar. E aí, nessa vizinhança tem um homem ali jovem, bonito,
que logo se encanta, logo que ele vê ela, ele se encanta por ela e porque quer conhecer mais. À medida que ele vai conhecendo essa mulher, ele vai ficando muito curioso também pelo seu passado, muito apaixonado, e começa a desconfiar do cara que aluga, né, essa mansão para ela. Ele começa a desconfiar que os dois têm algum relacionamento. E tudo começa com um livro dentro de um livro, porque é o próprio Gilbert, que é esse cara muito apessoado, que vai escrever uma carta a um amigo falando que ele finalmente vai contar a história do que aconteceu ali. E aí ele vai contar como ele conheceu a Ellen e os desdobramentos. Em um determinado momento, quando ele desconfia dela, ela resolve mostrar o diário para ele, ele vai ler. E boa parte da história é ele lendo esse diário da história da vida dela. E é uma história de muito abuso, muito sofrimento, muita devoção a Deus também, porque é uma mulher bastante devota. E é triste, sabe? Eu acho que por eu ter crescido num lar abusivo, por eu ter convivido com pessoas que eram abusivas, como pessoa em específico, eu vi muito do que ela passa aqui, muito desse, principalmente essa violência psicológica que ela sofre, dela se sentir impotente, porque nessa época, esse livro vai se passar em 1827, eu acho, quando começa a contar a história, que é da carta aqui, mas ele foi publicado em 1848 ou 49, tá? 1827. E aí vai contar anos a fio aqui, muitos anos, tá? Uns 20 anos de história. Mas é muito interessante como que naquela época as mulheres, elas eram totalmente dependentes do marido, ou do pai, ou do homem da casa. E elas não tinham direito de ir e vir sem consentimento, ou do marido, ou do pai, ou do tio, um homem. E também, quando elas casavam, elas perdiam todos os direitos, que já não eram muitos, porque elas não podiam herdar a herança, todas as posses delas ficavam sob a vigilância do marido, então elas não podiam gastar sem pedir a permissão, elas não podiam viajar sem ter uma carta escrita pelo marido. É uma situação muito precária que as mulheres viviam, e aqui vai descrever isso de forma muito visceral, muito real e dolorida. E eu acho que a Anne, ela com certeza se inspirou em alguma história da sua própria vida, de alguém, né, que ela conheceu, que passou, ou ela juntou várias histórias. Como o pai dela era clérigo, elas cresceram em um lar muito religioso, esse aqui também reflete nessa escrita, tá? E talvez dentro da igreja ela tenha conhecido mulheres que passaram ou que passam por essa situação. E, gente, tem umas cenas que deixam a gente angustiada e triste, sabe? Olha, eu me embargo quando eu falo, porque você pensa, esse livro foi publicado em 1848 ou 49, e aí a gente ainda hoje tem mulheres vivendo em situações muito semelhantes ao que acontece aqui. É claro que não nas mesmas circunstâncias, mas tem muita gente que está passando ainda por violência doméstica, por abuso sexual e físico e abuso psicológico dentro de casa com seus maridos, com pais, e é muito, 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 muito visceral isso aqui, sabe? Eu dou 5 estrelas e favorito, já quero ler a Guinness Grave o quanto antes. E que livro, sabe? Mexeu demais comigo esse livro, de verdade. Eu esqueci de pontuar 2 coisas importantes sobre a Inquilina, que eu quero fazer esse adendo com outra roupinha, porque outro dia eu tô editando um vídeo agora. Um deles é sobre o amor da Ellen pelas artes, principalmente pela pintura. Ela vai viver de pintura em algum momento desse livro. E isso me fez, gente, simplesmente dar a louca e comprar itens de pintura no site da Pestilento e querer voltar a desenhar. Esses itens eu vou mostrar em mais detalhes em um vlog de unboxing que deve sair depois dessa resenha, então não vou mostrar o que tá dentro aqui mesmo, porque a minha intenção quando eu comprei esses itens era
pintar algo sobre esse livro, mas eu vou talvez estudar um pouco mais, talvez eu mostre essa pintura em algum momento, porém eu estou ainda testando alguns desenhos, testando material, e seria algo muito apressado, ficaria feio, e eu fico com vergonha de mostrar algo feio para vocês. Mas eu senti que esse livro acalorou essa vontade de voltar a desenhar, pintar aquarela, tá? E outro ponto é que eu sinto que a Anne, a inquilina de Wildfell Hall, ela tem um ponto de semelhança com o Morro e com Morro dos Ventos Vivantes, da Amy Brontë, que é a outra irmã, e Jane Eyre, que é a outra irmã, que é a Charlotte Brontë, que é a impressão de um ciclo vicioso. Um início que começa com uma melancolia, um final que também termina meio que melancólico. Parece que as personagens elas estão vivendo, iniciando e encerrando os mesmos ciclos. Não sei se por falta de que elas não aprenderam tanto assim com a jornada, ou se é uma crítica que as autoras querem fazer, porque não tinha muito como uma mulher fugir de uma certa realidade da época. Eu sinto que é um ciclo mesmo vicioso aqui, que o início é triste, o final também não é lá, essas coisas, e há sempre a colocação de um narrador que ele mostra um ponto de vista muito de fora, e aí a gente fica sem ter aquele ponto de vista mais pungente da pessoa que estava vivendo, sabe? Eu não posso falar muito sobre o ciclo vicioso que eu sinto aqui sem dar spoilers, então não vou dar. Mas me contei, caso você tenha lido um desses 3 livros, se você acha, se você sentiu esse. Se você tiver lido os 3, talvez você consiga me até corroborar comigo, na minha opinião. Mas me conta aí o que você acha disso. A autora faz algo excepcional nesse livro, que é jogar um personagem aqui masculino, que vai ser o par romântico da Ellen, que pelo menos é o que dá a entender no início do livro, eu não quero deixar spoilers. Ele é imperfeito e ele também é explosivo, ele não é um cara tão legal assim, fica meio no ar se ela não vai sair de um relacionamento ruim para entrar em outro pior, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. E o final é um final que é aberto e que dá indícios de que ela pode ter sido feliz, mas não é contado pelo olhar da Ellen, é contado pelo olhar de outra pessoa. E aí você fica meio assim, será que ela finalmente encontrou paz? E é um livro que me deixou assim, pensativa, muito pensativa. Então me conta aqui se você já teve interesse de ler esse livro, se você já leu esse livro, se quer ler por minha indicação. 5 estrelas, favoritado, livro maravilhoso. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!